Olá pessoal, meu nome é Diego Fiore de Carvalho, eu sou professor de Sistemas de Informação e aqui hoje nós vamos aprender um pouco sobre Design Patterns. Eu vou focar hoje nos estruturais, mais especificamente no padrão de projeto Bridge e o padrão de projeto Adapter. Também deixo aqui o meu e-mail, fiore.diego@gmail.com. Bom, vamos lá. Então vamos começar aqui falando dos Design Patterns, tá? Bom, os Design Patterns eles surgiram numa teoria de engenharia de software. Um dos autores mais famosos, o Gama da área, né, que se juntou aos outros três autores, por isso que se chama GOF, que é Gang of Four, né, a gangue dos quatro autores. E eles juntaram em N linguagens de programação alguns padrões, no caso 23 padrões, para aglomerar soluções de projeto que são viáveis para N problemas que a gente enfrenta no dia a dia aí, no serviço da gente, nas empresas, na academia, em todos os locais onde a gente trabalha. Então hoje eu vou falar do Design Patterns, mas vou focar nos estruturais. Bom, então como eu estava comentando aqui, né, quem nunca usou Design Patterns? Né? Então vocês usam nos trabalhos, parece toda semana Design Patterns, fica fazendo Ctrl+C e Ctrl+V de código de veterano, né, lá, olha só a tirinha, dá uma olhada na tirinha aqui, ó. Então você usa RCP em todo local, fica reusando Ctrl+C e Ctrl+V. Então você já está fazendo um Design Pattern, né? A ideia é que no futuro você tenha esse Design Pattern, esse padrão de projeto, para poder trabalhar em bons códigos que você tenha num framework pessoal ou da sua empresa. Então você tem algumas peças de Lego que você junta e guarda, tá? E no momento certo você vai lá e tira essa peça da caixa e acaba colocando para o seu uso. É uma forma de RCP, de reuso de código e copy e paste, mas é uma forma também de você se organizar para o futuro, para ganhar tempo justamente nos projetos que estão por vir. Então aqui está a classificação do GOF, tá? Do Gang of Four. Eles são divididos em três áreas, tá? Os criacionais. Criacionais é a primeira classificação de projeto. Tá? Inicialmente, os criacionais sempre você vai pensar no início, antes de começar um projeto de programação. Os criacionais estão focados justamente no alicerce do projeto. Muitos deles estão baseados no conceito de factory. O que é factory? Fábrica. Então, como que eu vou trabalhar em cima de uma fábrica de objetos, né? No caso da linguagem orientada a objeto? Então eu tenho lá o Abstract Factory, que é muito famoso, o Builder, que é essa questão de construção, como eu comentei agora, o esquema de prototipagem, muito utilizado em jogos, a questão da instância única, que é o Singleton, que eu necessito só um único acesso por um objeto, tá? E o Factor Método, que é um dos mais famosos deles. Esse criacional aqui é justamente antes de começar o projeto, não vai querer utilizar depois que o projeto está andando. Na hora que você for começar seu projeto, seu trabalho, aí que você vai pensar nele. O projeto está andando, esquece esses caras. Depois a gente tem ali, nessa coluna do meio aqui, os estruturais. Os estruturais são muito interessantes, é o que a gente vai focar hoje em dois importantes estruturais, tá? A importância do estrutural é dividir o domínio da aplicação. Eu sempre vou ter um domínio da aplicação num local e em outro. Isso acontece muito em computação em N problemas. Então, você tem lá um sistema de um fornecedor e você vem com o seu sistema. Como que você vai parear, fazer a interface entre esses dois sistemas? Tá? Os estruturais tratam esse tipo de problema. Então, tem diversos, o Object é um dos mais famosos, o Observer, né? O Adapter, o Bridge, Composite, Decorator, Facade, Flyweight, Proxy e a vertente do Adapter, Class Adapter e Object Adapter, né? Vamos também agora comentar rapidamente sobre os comportamentais. Na terceira coluna temos os comportamentais. Os comportamentais ou behavior, ou seja, de comportamento, são padrões já que trabalham com o projeto que já está em andamento. Então eu tenho um objeto que é mutante, que ele vai fazer alguma modificação, ele vai se tornar alguma coisa que não foi prevista inicialmente. Quando a gente faz um diagrama de classe ou cria uma estrutura de requisitos em engenharia de software, inicialmente às vezes tem problemas com alguns pensamentos, né? Alguma função recursiva, algum dado que eu tenho que interagir com um sistema de terceiro, alguma questão de observador e observado. Então esse tipo de coisa eu vou tratar nessa classificação de projetos, no caso os comportamentais chamados também de behavior pelo GOF. Bom, na aula de hoje, tá, nós vamos apresentar então para os senhores o Class Adapter
tá? E o Object Adapter com uma variação, vou comentar também. E a questão principal aqui é o Bridge, tá? Que é o primeiro pattern que a gente vai ver, que ele dá muita base ao Adapter. Então, vamos comentar um pouco sobre os padrões estruturais, tá? Agora que a gente deu essa introdução para vocês. Então, os padrões de projetos estruturais são padrões que lidam com estruturas do projeto. Sempre você tem que pensar nisso. Facilita a comunicação entre as entidades. Se há entidade, há mais de uma entidade. Então, o valor aqui é N, né? Por enquanto, esse conceito vai ficar abstrato, mas eu vou evoluir esse conceito com vocês de acordo com as características de padrões. Esse aqui é o primeiro que você está vendo, o Bridge. Quando você vai utilizando mais padrões estruturais, isso vai clareando em sua mente. Você já olha e já sabe como ele é montado, já sabe a característica dele e a finalidade desse padrão. Então, em resumo, esses projetos aí cuidam de estrutura. Tá? Já existe um alicerce, já foi criado um criacional, tá? Já tem lá um pedaço da casa, você já vê contrapiso, agora você está começando a pensar em como você vai construir as paredes. Tá? As paredes, como que eu vou esconder a parte hidráulica, a parte elétrica, a parte de iluminação e etc. Tá? Essa questão que você vai discutir nos estruturais. Como que eu vou trabalhar essas questões em projeto? A mesma relação que a gente faz com a engenharia civil numa casa é feito também aqui em computação. Você tem que pensar como engenheiro de software nesse requisito. Então, esses projetos, tá, eles são aplicados em classes responsáveis pela estrutura de domínios. Sempre você tem que pensar em domínio de aplicação. O que é um domínio de aplicação? Imagine como se fosse um rio. Tá? Você tem um rio lá, necessariamente um rio ele tem que ter duas margens, a margem direita e a margem esquerda, e você está no meio. Tá? Então você está navegando no meio do rio. Então você olha para um lado, é um domínio de aplicação, é uma margem esquerda. Para o outro lado, você vê o outro domínio de aplicação, a margem direita. Então, o que você vai fazer aqui nesse processo, justamente, N estruturais, não só no Bridge, que é um dos principais que a gente vai começar a conversar, e sim criar essa ponte, criar essa interligação entre objetos que não se conversam ou estruturas que são legadas. O que é uma estrutura legada, um sistema legado? É um sistema que está lá isolado. Tá? Você não tem comunicação com ele, ele fica lá isolado, quieto, e para você integrar ou fazer a interoperabilidade, fazer o cascateamento disso com novos sistemas, você tem uma dificuldade enorme. Então, a maioria desses padrões aqui vão trabalhar nesse requisito, nesse quesito, que é você ter a integração, a interoperabilidade entre sistemas. Então, já comentei a analogia com a engenharia civil, né? Então, o alicerce da casa está montado e aí você vai trabalhar como que você vai discutir as questões de projeto relativas às outras entidades. Bom, importante na questão da orientação a objeto, tá? Que eu tenho que falar, então os padrões estruturais vão se preocupar em como as classes de objetos são compostos, ou seja, como é a sua estrutura. Geralmente faz uso de interfaces e heranças bem definidas. Então aqui a gente está conversando de orientação a objeto, tá? Nos padrões criacionais, muito é utilizado a estrutura de classe abstrata, tá? O que é uma classe abstrata? Classe abstrata é quando eu não quero instanciar diretamente aquela classe. Então eu preciso de uma herança e daí em cima da herança instanciar aquela classe. A gente vai ver exemplos disso. Aqui também é utilizado no estrutural. Então é aquele exemplo lá que eu bato bastante. Então você tem lá o exemplo pessoa dentro da empresa. Então pessoa. Eu não quero instanciar direto o objeto pessoa, a classe pessoa para virar um objeto. Eu vou fazer o quê? Eu vou ter uma classe abstrata chamada funcionário. Essa classe funcionário herda as características de pessoa, então eu só posso criar ou instanciar um objeto que é do funcionário e não da pessoa. Então nesse contexto você vai ter heranças bem definidas, isso você tem que pensar antes, quando você tiver problemas então nesse requisito de projeto, é muito importante analisar as heranças. Também as interfaces, lembrando que as interfaces são contratos assinados com a classe. Uma vez que eu determino que é uma interface, ou seja, quando eu coloco em Java lá implements na criação, eu tenho que falar, olha, isso aqui eu tenho que ter todos os métodos, tudo certinho, da forma como foi esse contrato regido. Tá? Eu tenho que respeitar isso, senão vai dar pau no seu sistema e depois você vai ficar me enchendo o saco. Beleza, então. Então o objetivo desses padrões é facilitar a arquitetura do sistema, identificando maneiras de realizar melhor esses relacionamentos, seja com o uso de interfaces bem definidas ou heranças bem definidas, tá? Bom, vamos lá. Aqui estão os 23 patterns do Goff, né? Colocados aqui num relacionamento famoso, que é um relacionamento
de um autor terceiro que vem posterior ao Goff, né, que estudou todos eles, e aí ele começa a comentar quais são as relações. Então você vê que o composite, né, que também é um estrutural, ele tem uma relação direta com N patterns aí. A gente vê que ele chega a setas nele e saem setas dele para essa relação que ele tem, né? Mas no caso dos dois que nós vamos ver hoje, o adapter e o bridge, eles estão isolados nesse relacionamento. Por que será que eles estão isolados? Juntamente com o proxy, que é um outro padrão estrutural, a importância deles é justamente criar interface, é justamente criar um elo de ligação, é justamente diminuir aquela divisão e aquela distância entre duas classes ou dois problemas bem definidos. Por isso, eles estão isolados aqui no diagrama, eles estão nessa porção aqui separada. Tá? Essa função de elo é muito direta quando a gente comenta no proxy, que não é o caso hoje, que ele é bem simples para implementação, então eu optei por falar de adapter bridge. No caso do proxy, o melhor exemplo dele é um firewall, né? Você tem um firewall que vai barrar o que sai de uma WAN, né, que vem para dentro da rede na LAN. Então, esse firewall é um divisor. Em vez de integrar, ele está separando os domínios. Eu deixo passar o que cabe de acordo com uma regra. Então, você tem N implementações dele, o firewall é um exemplo dele, o proxy cache web também é um exemplo, né? Então, isso está muito ligado à rede. O próprio exemplo do que você utiliza na rede para acesso é o nome do pattern, tá? Hoje nós vamos discutir outros tipos de divisão e segmentação, no caso o adapter e o bridge. Então aqui tem uma outra tabela, segundo o Metcalfe, tá? Ele divide, ele classifica, né? Ele é posterior a Goff, ele classifica esses padrões de uma forma um pouquinho mais fácil para você entender, tá? Então às vezes o aluno ele tem dificuldade de lembrar os padrões ou fica me enchendo o saco na prova, professor, tem que decorar tudo isso? É claro que tem, velho. Se você não está aqui para quê? Para estudar, para decorar, para entender. Então, mas como é que eu vou decorar tudo isso? Então olha esse exemplo aqui. Tá? Não é para trazer em cola isso aqui, não. É para você olhar e tentar relacionar seu cabeçudo. Então, olha aqui, por exemplo, ó, interface, olha lá, interface. A gente tem interface, tem N interface. Então, tudo que é divisão de interface, de acesso, que é esse exemplo que eu acabei de dar, tá? O adapter, tá? O composite, o bridge, o facade, eles têm essa questão, né? O facade já comentamos algumas aulas atrás, né? Que é a ideia da fachada, né? Eu tenho ó lá os canos, a parte elétrica, os conduítes, eu quero fazer um anteparo, uma fachada para esconder tudo isso e ter uma política de acesso local, tá? Então, eles dividem na questão da interface, quando eu quero uma interface de comunicação entre dois elos perdidos, tá? Então, essa classificação de match é bem interessante para você relacionar os padrões. Então, o adapter, ele tem questões parecidas com o bridge, que também tem questões parecidas com o facade e o composite em relação a esse elo de domínio de aplicação, tá? Temos alguns outros padrões, de acordo com o Match, que é padrões de responsabilidade. Então ele esquece criacional, estrutural, comportamental e junta todos os que vão criar responsabilidade entre objetos. E eles vão migrar também responsabilidades entre os objetos. Esse é o exemplo do Chain of Responsibility, que é um comportamental, no caso um behavior, né? E o Chain of Responsibility ele tem essa função, dessa cadeia de responsabilidade que eu tenho dentro dos meus objetos. Temos também o flyweight, né, que é uma questão muito utilizada ali, se você vislumbrar um exemplo posterior a gente pode ver com calma, questão de uso de threads e por aí vai. Singleton, única instância, observer, mediator, daí do middle, proxy que eu comentei. Depois ele separa os de construção, tá? Os de construção são justamente aqueles criacionais mesmo, né, que não tem muito o que fugir. Builder, Factor Method, Abstract Factory, Prototype e Memento, né? No caso, o Memento que entra aqui um pouquinho separado, ele não era para estar aí, mas ele vem de fora justamente que tem essa ideia de construção, tá? Os que estão baseados em operações, então no caso o template método, ele é um dos principais ali nessa estrutura, o state baseado em máquina de estados, o strategy, muito interessante padrão, esse padrão, command interpreter. Tá? E as extensões, o que é extensão? Eu já tenho o sistema rodando e eu quero fazer uma extensão, uma extensibilidade, eu quero ter um reuso e eu quero criar um upgrade. Então eu tenho o decorator, o iterator e o visitor. Vamos então ao bridge agora, né? Já comentamos do Goff, do Gamma, né? Demos uma revisão, uma interação para vocês do que é o design patterns, de onde vem essa estrutura, né? Como os autores trabalharam. Agora a gente vai focar justamente em um padrão, que é o padrão bridge, tá? Um dos mais famosos padrões
do Goff é o bridge, né? Então a ideia do bridge é um pouquinho complicada de entender inicialmente, mas a gente vai tentar digerir esses problemas com vocês. Então a ideia inicial dele, tá? O objetivo dele é desacoplar uma abstração de sua implementação, de modo que as duas possam variar independentemente. O que está numa margem do rio não influencia o que está do outro lado do rio. Um não tem nada a ver com a influência do outro. Essa é a ideia, separar isso para quê? Para o reuso. Quando eu vou reutilizar o código, quando eu vou ampliar, quando eu vou crescer esse código, eu consigo evoluir um lado sem ter relação com o outro. Então a ideia é separar a interface do objeto de sua implementação. Diversos exemplos de bridge são comuns na área de TI, tá? É muito comum você ver em TI vários exemplos. Um deles é o Access Point Wi-Fi. O Access Point ele tem algumas características que confundem o uso dele, mas de fato ele não faz DHCP, ou seja, ele não fornece IP de LAN, não fornece IP dinâmico, tá? Ele não faz a questão de segurança, ele não faz a parte de rota. Então o que faz um Access Point? Justamente um Access Point Wi-Fi, ele faz o que? Uma bridge. Tudo que ele precisa, tudo que ele acessa, todo acesso de LAN, todo acesso de WAN, o que ele faz? Ele redireciona. Ele faz forward para quem? Para o roteador Wi-Fi. Então ele é um bridge. Em redes é muito comum esse equipamento que utiliza o conceito de bridge. Esse pattern está muito comum em TI. Outra bridge famosa em redes é o switch. O switch ele não faz rota, o switch ele não faz broadcast, o switch ele tem uma questão justamente do quê? De ligar a unicast um ponto para a rede toda. Tá? Então essa característica de bridge ela já está presente numa série de equipamentos que a gente utiliza aí no cotidiano, trabalhando ou na faculdade, onde você estiver. Tá? Então um exemplo de bridges, trabalhando nessa ideia um pouquinho de eletrônica, tá? É esse exemplo aqui. Olha só que interessante. Vamos pegar a questão, esse switch não é o switch de rede, essa é a questão de switch de chaveamento, tá? De criar uma chave lógica ali, com uma porta lógica on e off. Fácil, simples, 0 e 1, binária, né? 0 desligada, 1 ligada, on e off. Uma função para ligar, uma função para desligar. Essa questão de utilizar essa estrutura aqui é o modelo teórico, tá? Vocês vão ver que é muito interessante e fácil de pensar quando eu separo o domínio de aplicação em teoria e a prática. Todo mundo sabe que na hora de aplicar alguma coisa que você aprendeu comigo é um pouquinho diferente, não é? Ah, professor, você fazendo é fácil, aqui está difícil. Para mim também é difícil, tá? Então você tem que evoluir esse conceito. Sempre separe a teoria da prática. Algumas adaptações são feitas na prática. A teoria, ela é fixa. A teoria, ela é baseada no quê? Justamente na questão desse circuito. Então eu tenho on e off, liga e desliga, só isso. Agora, concordam comigo que quando eu vou utilizar esse mesmo circuito num abajur, é diferente do que vai ser numa TV, que é diferente do que um roteador Wi-Fi. Tá? Então, por exemplo, o abajur tem uma cordinha ali que você tem que ficar puxando, ligando e desligando. Então, on e off. E você não sabe se você está com on e off, a não ser que a lâmpada esteja funcionando. Se a lâmpada estiver queimada, eu não sei se está em on ou está em off. É a mesma implementação da chave lógica aqui on e off, mas tem uma resposta, um feedback visual dele, tá? Na TV, mesma coisa, on e off, então tem um botão, posso ligar no botão, no DDoF lá, do botão ligar ou desligar, posso ser no controle remoto, então tem duas formas de trabalhar o on-off dentro da TV, né? Se não tiver energia, eu posso ficar que nem tonto lá batendo on e off, mas ela não vai responder, então tem uma questão também de pré-requisito. E aí, finalmente, o roteador Wi-Fi. O roteador Wi-Fi tem botão de on e off? Bom, em casa não tem, a maioria não tem um botão que você vai apertar, tem a fonte ali, que você pode tirar a fonte para desligar, você pode tirar da tomada, enfim. Então são formas de implementar o mesmo conceito. O abajur é diferente da TV, que é diferente do roteador Wi-Fi, é assim que você tem que pensar, mas o conceito é o mesmo. Quem faz o elo de ligação entre a implementação e a teoria? O padrão bridge, tá? Essa é a ideia do bridge. Então aqui a gente está com o diagrama de classes do bridge, o famoso diagrama de classes do Goff, de gama, do bridge, tá? Então você tem sempre um cliente, tá? Sempre um cliente ali que está precisando de alguma coisa, e aí você vai ter a primeira abstração. Pessoal, presta atenção. Se você tiver acordado ainda, acorda aí, presta atenção. Olha só aqui, ó, a abstração. Isso aqui está em quê? Está em itálico, não é? O que é um itálico dentro do diagrama de classe? É uma classe abstrata. Então, se é uma classe abstrata, não posso instanciá-la direto, eu tenho que fazer uso de uma herança, como está aqui no diagrama. Então, você vai ter N operações, são os métodos da abstração,
não tem problema. Separe de uma forma física, esse lado vai ser com certeza o lado da teoria e o outro que a gente usa o concrete em cima é o lado da prática. Então tudo que tiver concreto, implementação concreta de A, implementação concreta de B, esse lado aqui é o lado da parte prática, esse lado é o lado da parte teórica. E eu tenho uma agregação aqui de implementação que eu chamei Implementor, né? Eu não, o caso Gama, eu só estou replicando o que ele falou. Então, só recapitulando, vamos fechar isso aqui. Então, tem um cliente, vou ter uma abstração, tem uma classe abstrata aqui, tá? Vou ter, no caso, uma herança aí para justamente refinar essa abstração. E do outro lado, tenho também uma classe abstrata. Mas por que uma classe abstrata? Óbvio, se eu vou ter essa relação aqui de criações de concretas logo depois dela, vale a pena eu trabalhar e explorar essa orientação objeto com uma classe abstrata chamada Implementor. Então, para exemplificar isso, como toda aula eu faço, eu dou um exemplo para vocês, um exemplo mais palpável, né, do dia a dia aí para a gente relacionar com esse exemplo todo aqui de implementação. E qual o exemplo que eu trouxe para vocês hoje? É o seguinte. Professor. Então você tem o exemplo teórico do professor. Um professor, ele pode ter especializações, ele pode ser professor de graduação, ele pode ser professor de pós-graduação. Em teoria, o que muda esse cidadão chamado professor de graduação de cidadão de pós-graduação? Bom, algumas coisas mudam, tá? Em teoria, esse cara ganha menos, né? Em teoria, esse cara ele tem mais tempo de aula, em teoria tem que aguentar aluno chato como você que está aí do outro lado, que de graduação é um saco aguentar, né? Esses caras não são legais, são interessados, eles levantam a mão, perguntam as coisas pra gente, tá? Em teoria, esse é o lado da teoria, tá? E o lado da prática? Depende da turma que você pega. Tem turmas que são legais, você trabalha com os caras, até a graduação até é legal, até parece uma turma de pós, mas a prática é diferente da teoria. Outra coisa, para a faculdade, tá? O professor de pós-graduação tem que ter mais formação, tem que ter mais experiência de mercado, né? Tem que ter uma didática diferenciada, o professor de graduação nem tanto. Enfim, isso é a divisão dos domínios. Então, o domínio da teoria, o domínio da implementação. Então, aqui eu tenho o professor, vou ter operações, métodos específicos, o professor de graduação e o professor de pós-graduação. Do outro lado, aí eu crio a minha interface de implementação. Classe abstrata, implementador. A operação é a mesma que está aqui, só que eu vou fazer uma operação implement no método, tá? E vou implementar o professor de graduação. Professor implemente graduação, professor implemente pós-graduação. E aí o método herdado, OPL impl, ele que vai trazer para mim toda a estrutura via super, né, no caso se eu for fazer herança, ou via override, que daí eu vou fazer a sobrescrita aqui embaixo, tá? Esse é um exemplo de bridge. Qual que é a relação? A relação do domínio de aplicação é o elo do rio entre o lado da teoria, que está aqui, para o lado da prática, que está do outro lado. Então, aqui eu coloquei essa seta justamente para você lembrar, tá? Bridge. Bridge é ponte em inglês, tá? Ponte. Então, eu tenho aqui o elo de ligação. Então, eu coloquei azul aqui, ó. Então, todos eles convergem para um domínio. Quem é o único elo de ligação? É essa seta, tá? É essa seta que está fazendo o elo de ligação, tá? Isso que vai ser a comunicação entre esses dois pontos. Bom, então aqui a gente tem um código, né? Como a gente está acostumado toda a aula, a criação de códigos de Java com o exemplo desse caso aqui, o caso do professor. Então, o implementador.java, como eu comentei, ele é uma classe abstrata, tá? Vai estar aqui. E essa classe abstrata vai gerar, inicialmente, um método abstrato, tá? Classe abstrata, implementador, e um método abstrato, OPL impl. Então, está aqui, OPI impl. Também temos aqui o professor.java, né? Então, toda vez que você for trabalhar aqui, também do lado do professor, né? No caso, o professor, ele é uma classe abstrata também, né? Que é o lado da teoria, né? Então, professor não é implementado diretamente, é protect implementador imp, new professor implementação graduação, um exemplo, né? E aí esse professor, ele vai ter o dis.imp, imp, que recebe aqui na criação, né? No caso do construtor da classe e também nessa questão do professor propriamente dita. No public class void OP, por que eu deixei void? Porque aqui necessariamente eu estou trabalhando a questão do OP. O que eu quero passar para vocês é a ideia do encapsulamento da orientação a objeto. Você entendendo como que é a estrutura, com as classes abstratas,
com protected, que é importante aqui o encapsulamento, senão isso aqui vai dar um problema do caramba depois, tá? Você vai conseguir trabalhar a ideia do bridge. Depois o professor implemente graduação, tá? Lembrando que o professor implemente graduação ele é uma herança, então ele vai herdar de quem? Do implementador, ele está do lado, toda vez que tiver impli aqui no seu modelo, ele está do lado da prática, da implementação. Então, extended implementador, professor implementa graduação extended implementador, e se eu estou fazendo essa herança, né, eu vou trabalhar justamente no op-impl na implementação dele. E aí eu crio aqui meu método e só estou jogando em tela um conceito. Então, jogo lá system.out.println, implementação do professor de graduação e, no caso, só um feedback aí de tchau, só para saber que teve alguma implementação dele. Para criar, justamente a gente está em cima desse modelo aqui. Então, implementador, professor impli graduação, né, professor graduação. Então, vamos agora para a próxima. Professor graduação, tá? Professor graduação do lado teórico, ele é uma herança de professor, tá? Então, quando eu faço herança, muito importante saber a questão em Java do super e do override. Se eu fiz uma herança, eu posso pegar e chamar, né, no caso, um método, ou chamar, no caso, um atributo que está um nível acima, como? Utilizando essa estrutura super. E aí, como eu tenho lá, no caso, OP, né, desse lado aqui da teoria eu tenho op-impl é só do lado da prática, e aí eu vou jogar um recurso de tela. O imp, então, ele vai remeter a quem? Ao item da minha herança, ao item do meu pai, né? Então, eu sou o filho, estou fazendo super, estou fazendo acesso ao pai. Agora, o professor impl, professor de graduação, ele é extended de implementador, está do outro lado, está do lado lá da prática, né? E aí, esse op-impl ele vai ter que ser, no caso, né, instanciado aí com um recurso visual, que a gente coloquei só aqui, implementação real do professor de graduação. Então, a sacada agora do bridge é o quê? É quando eu amarrar tudo isso. Então eu tenho separadamente diversas estruturas. Finalizando ela, também vou comentar agora, o professor pós-graduação. Mas aí vocês vão ver no main que a gente faz esse elo de acesso. Finalizando o professor pós-graduação, ele é uma herança de professor, tá? Ele implementa de fato um objeto imp. Vou utilizar a questão da herança, assim como eu fiz anteriormente, e aí uma implementação simples no imp.método op-impl. E agora que eu consigo amarrar meu bridge, tá? Olha só que interessante, eu quero que vocês prestem atenção no bridge, na questão do PSVM, né, do Public Static Void Main, tá? A questão de eu passar encapsulado esse new professor implementação graduação. Isso você não tinha visto ainda, ou acho que não, né? A maioria das, pelo menos em sala de aula, a gente ainda não fez isso. Tá? Então eu estou passando aqui o professor grade, né, que eu criei, né, esse grade aqui, que no caso ele vai pegar o objeto professor, ele é um new professor graduação do quê? Estou passando encapsulado aqui, ó, um construtor encapsulado new aqui. Olha só que interessante. Isso é o bridge. Isso é o bridge, porque quando eu tenho o new aqui dentro, eu estou fazendo como se fosse um acesso de new de new. Quando eu faço new de new, esse vai trabalhar em paralelo a esse outro. A margem da implementação trabalha separada à margem da teoria. Que vantagem eu tenho com isso? Qual que é a vantagem de fazer isso? A vantagem é que se eu for avançar esse código, se eu for melhorar esse código, se eu for crescer esse código, professor graduação pode crescer independentemente de professor impli graduação. Posso criar vários requisitos adicionais, vários métodos, funções aqui para esse cara que não tem nada a ver com essa, que necessariamente eu posso, por não ser interface, sim herança, eu posso chamar ele e depois evoluir isso, aumentar o código. Isso facilita reuso, tá? Além de facilitar o reuso, facilita também a coesão do código. Esse é um dos patterns mais sacadas assim do Goff, né, que você tem que pensar e olhar. Então, se você vê em prova alguma coisa, new de new, nesse contexto aqui, já fica esperto que pode ser uma bridge que está na jogada. Então aqui é o resultado visual, né? Se eu rodar isso daqui, ó, eu só fiz a implementação do professor graduação. Se eu quisesse, eu poderia colocar a implementação do professor pós. Como é que eu faço? É só colocar aqui professor pós-graduação, new professor impli pós-graduação, e aí eu vou ter o resultado visual aqui para professor pós-graduação. Pô, professor, tudo isso para fazer isso? É, porque a ideia é passar o conceito para você desse encapsulamento do bridge, tá? Essa é a ideia da comunicação, justamente daquela seta lá que eu fiquei batendo tanto aqui na apresentação. E aí você tem esse código estrutural que se chama bridge ou ponte.
Bom, vamos agora ao padrão adapter. O padrão adapter também é um padrão estrutural, tá? Só que ele é um pouquinho diferente do bridge, ele é uma evolução do bridge. Muitos autores, eles têm o uso, né, de relacionamento do adapter facilmente com o bridge, né? E aí alguns até falam da relação de um para o outro. Vamos tentar não se influenciar tanto pelo bridge, mas não vai ter como, a gente está vendo isso logo na sequência. Mas vamos lá, vamos tentar separar bem as coisas. A ideia do adapter é converter a interface de uma classe em uma outra interface, esperando pelos clientes. Então a ideia aqui é você ter algo no meio do caminho que faz a comunicação entre dois lados, tá? O adapter permite que classes com interfaces incompatíveis trabalhem em conjunto e que de outra forma seria quase impossível, tá? São classes totalmente diferentes, mas elas têm que trabalhar de forma conjunta. Então a ideia é equiparar, ou seja, equiparar é trazer próximo, é comunicar, é traduzir as interfaces de diferentes classes. Um exemplo clássico aqui do uso de adapter é a tomada universal. Então, por exemplo, você tem aqui uma tomada, que aqui é um padrão que recebe todos os padrões, recebe o padrão europeu, recebe o padrão jamaicano, recebe o padrão dos Estados Unidos, sei lá, do padrão do que você quiser. Cada país que você vai muda o padrão de tomada, aí você fica lá preso sempre àquela tomada sua que você não sabe o que fazer com ela. Então você precisa de um adaptador para ela. Esse adaptador é justamente o mediador, é o cara que vai conseguir fazer acesso entre uma interface de um jeito para uma outra interface de um outro jeito, de uma outra localidade. A ideia é você ter uma interface comum, uma common interface que sabe comunicar as diversas áreas. Isso funciona também, se não for falar com tomada, com outro jeito, por exemplo, diplomacia. Tá? Imagine que temos no Brasil aqui um diplomata chinês, a gente quer conversar com o diplomata chinês. Tá? O diplomata chinês entende português? Não, o cara não entende português, não consegue conversar com o Brasil. E aí o que você faz? Você chama um tradutor. O que esse tradutor faz? Ele sabe falar uma linguagem comum para as duas áreas. Tá? Ou ele falaria o chinês direto, e aí eu tenho um acesso direto a uma interface comum, ou ele passa por uma adaptação. Qual que é passar por uma adaptação? Então tá, eu estou aqui e falo mal e porcamente meu português aqui brasileiro. Ok, estou falando português. Eu tenho um cara no meio do caminho que esse cara entende inglês. Então ele vai entender o português que eu falo e vai traduzir inglês para frente. E aí o outro cara do outro lado, o próprio, no caso, o diplomata chinês ou o tradutor do chinês, vai entender inglês e daí vai traduzir para o chinês. Então esse cara no meio do caminho que entende português e transcreve para chinês ou transcreve para inglês para outro entender, tá? Esse cara é o adapter na jogada. Então vamos ver aqui o exemplo do diagrama para class adapter. Lembrando que eu comentei no início que existem dois adapters, o de classe e o de objeto. Esse diagrama aqui está focado justamente na estrutura da herança múltipla, então a gente tem que tomar cuidado. O que eu sempre falo para vocês, herança múltipla é permitido na linguagem de programação Java? Não. Tá? Então esse class adapter tem algumas inconsistências que são complicadas que eu tenho que tratar de uma forma diferente como está aqui. Eu trouxe de fato esse exemplo para vocês justamente para ilustrar a questão da herança múltipla. Ela é comum, né, dependendo da minha modelagem, cair numa herança múltipla. Então, em Java, o que se pede? Para você ter uma ruptura, quebrar essa herança múltipla em alguns outros tipos de estrutura, tá, para evitar essa questão na programação de fato, aí, na adaptação dela. Então, cliente, eu tenho uma interface, olha só que legal, apareceu interface agora. Né? Então, por que está interface aqui? Porque classicamente no Class Adapter, se você pegar o livro do Goff, né, que aliás eu peço desde o começo do semestre para você pegar, e tem 200 livros na biblioteca e ninguém abre e pega o livro, tá? Eu vou lá, tá sempre os mesmos livros lá na biblioteca, ninguém nem para abrir e pegar o livro, né? Mas tudo bem, deixa quieto, vamos voltar aqui. Tá? Então a interface aqui do alvo, né, a interface do Goff está aí. Então você vai pegar esse interface aqui, que é um contrato regido. Então vou ter que justamente pegar o contrato. No Goff, no capítulo do adapter, ele explica bem essas diferenças. Tá? E aí eu vou ter que fazer um implements. Então de fato eu sou obrigado a reger tudo que foi contratado aqui em cima. Tá? E aí eu vou depois fazer aí, no caso, as minhas heranças aí em classes existentes a partir da interface. Bom, qual que é a ideia aqui? O cliente, né, o cliente é a aplicação que colabora com os objetos aderentes à interface alvo. Eu sempre tenho um target na jogada. Vocês vão ver que eu vou mostrar para vocês o de objeto, ele tem sempre um target. O que é esse target? É isso que a gente vai ter que entender para poder compreender o padrão adapter. Então,
Então o alvo, né, que é o target, ele define a interface requerida pelo cliente. Então ele é o ponto de elo de ligação. Então lembra que eu falei? Estruturais sempre tem elos de ligação? Tá, então eu tenho o alvo que também vai ser utilizado para isso. Eu tenho a classe existente, que é uma interface que requer adaptação, então é ela que vai ser o foco da adaptação. E o adaptador propriamente dito, que é justamente aquele que vai na tomada. É a tomada, é o tradutor, é o cara que vai estar entre o diplomata 1 e o diplomata 2. Esse cara que vai ter um recurso com a interface alvo. Bom, agora vamos ao padrão Object Adapter, né? Então, quando eu estou no nível de objeto, aí eu mudo a questão. Então, eu não tenho mais aquela interface aqui. Eu não estou regendo um contrato. Eu já estou fazendo uso de uma, de uma agregação ali. Estou trabalhando em cima da herança para evoluir esse contexto justamente aqui no meu alvo. Então, o target ele é tratado de forma diferenciada. É isso que é alterado em relação ao Class Adapter e o Object Adapter, tá? Então, focando no Object Adapter, que é mais nossa cara aqui do curso, tá? A gente vai evoluir esse contexto do Object Adapter em detrimento do Class Adapter. Então, eu tenho um cliente, né? Esse cliente está pedindo alguma coisa, cai no meu target, que é o alvo, tem o método de operação, depois eu vou ter o adaptador propriamente dito, e aí eu vou evoluir fazendo um new aí nos meus objetos. Então, é uma única solução se o alvo não for uma interface Java. Tá? Porque eu falei e comentei já anteriormente, herança múltipla não é permitido na linguagem. Então o adaptador possui referência para um objeto que terá sua interface adaptada. Lembrando que essa interface adaptada, né, essa herança é uma instância de uma classe existente. Cada método de alvo chama os métodos correspondentes nessa interface adaptada. Então, em vez de você chamar direto, você vai chamar para quem? Para a interface adaptada. Então toda a estrutura do adapter é nesse contexto. Essa que é a relação da orientação objeto para favorecer essa adaptação, tá? A gente vai ver bem melhor no exemplo que vem a seguir aí, tá? Então, o padrão também adapter é muito conhecido em relação ao uso da interface. Então, eu quero que vocês prestem bastante atenção nesses exemplos aqui, tá? Então, você tem que tomar cuidado com o que vai aceitar ou não adapter. Não é tudo que aceita adapter. Por exemplo, se eu tenho um cabo aqui, RJ45 de um lado e RJ45 do outro, tem adapter no meio? Não, não tem. A interface de acesso aqui é como? RJ45. A interface de acesso aqui é o quê? RJ45. Então, o que está acontecendo aqui? Isso não tem adapter. Você tem apenas o quê? Você pode falar que tem uma bridge, tem elo de duas ligações e alguma coisa comunicando de um lado para o outro, mas você não tem adapter. Adapter é quando tem uma diferença. Então, pega aqui um exemplo de cabo de fonte. Não sei o nome de um cabo de fonte, mas enfim, você tem lá 12 volts, terra, são 2 terras aqui, o amarelo no caso seria 12V, né? Eu acho que é isso, preto e verde é terra e o vermelho é 5 volts, tá? Que lado você tem aqui? A conexão não é igual que está aqui? Isso aqui não é adapter. Isso aqui não tem característica de adapter. Não dá para fazer essas adaptações. O aluno aprende adapter, ele começa a enxergar adapter em tudo. Não é para ver chifre em cabeça de cavalo. Você tem que ver se tem diferença entre uma ponta e outra. Daí que você vai pensar em adapter. Então pensa aqui, ó, um conector P10, P10. Dá para fazer adapter aqui? Não. Não tem. É P10 de um lado e P10 do outro. Aqui então lá, P2, P1, não sei e tal. Aqui eu tenho diferença. Aqui são 2 conectores para um do outro lado. USB, USB. Ah, professor, mas o USB tem um micro USB, tem um mini USB. Então, meu amigo, mas se tiver mini USB, micro USB, aí você faz adapter. A outra ponta é USB normal. Agora, se tiver USB normal, eu não sei o nome desse conector dos dois lados, não dá para fazer adapter. Tá? Então, você tem que ver onde encaixa adapter. Aqui você tem um padrão antigo LPT de impressora, um outro, sei lá, XPTO, Xing Ling, da onde é isso aí. Então, beleza, aqui é diferente, tá? Então, tem conexão diferente. Aqui eu faço adapter. E assim por diante. Então aqui no exemplo agora, vamos para o diagrama de classe, espero que isso fique mais claro com o diagrama de classe. Nunca fica, né? Você sempre reclama, professor, não consigo ver diagrama de classe. Tá, eu também não, mas vamos tentar entender junto. Então vamos lá, tá aqui ó, cliente, tá itálico aqui? Tá itálico aqui? Não, não tá itálico. Então isso aqui é concreto, tá? Classe concreta, cliente. Esse vai buscar o alvo, o target. O alvo tá aqui ó, target. Tá itálico aqui? Se está itálico aqui é o quê? Uma classe abstrata. Então não vou fazer uma referência direta. Então adaptee. O que é o adaptee e o adapter? Adaptee é o adaptado daquele outro exemplo. E o adapter é o adaptador. Então esse daqui é o adaptador. Aqui que vai estar a adaptação. Eu tenho que ter um adaptador para ligar o lado do adaptado ao meu alvo. Então sempre eu tenho algo no meio do caminho.
Então, target, classe abstrata. Caio no adapter, tá? Posso fazer aqui o super, override, enfim, e aí eu caio no adaptee, que é o adaptado. Vamos ver isso com um exemplo aqui um pouquinho mais detalhado. Então, o alvo, tá aqui como eu comentei, esse rabisqueiro aqui é só para te ajudar, tá? Então, eu tenho a tomada. Onde vai estar a tomada? O professor pergunta, onde está a tomada? Onde está a tomada? A tomada está aqui, ó, target, é o alvo meu. Meu alvo é alcançar a tomada. E o adaptado, quem é? O aparelho que eu quero conectar, velho. Pô, tem lá o meu notebook, sei lá, o seu celular, sei lá o que você quer fazer com isso, mas você quer conectar essa interface que não tem acesso, com 2 pinos. Não mudou tudo agora? A BNT tem 2, 3 pinos, tem um pino no meio, então não mudou tudo. Então, você quer esse cara aqui, que é diferente, conectado de 3 pinos. Eu preciso de um adaptador. Onde está o adaptador? Já adiantei, está aqui. Então, eu tenho adaptado, né, adaptee, e o alvo aqui. Então, o adaptador está no meio do caminho para acessar. Essa é a ideia do elo de ligação entre os 2 domínios de aplicação. O adaptado e o adaptado e o alvo. E no meio, o adaptador. Então vamos pensar aqui no exemplo da tomada, né? Que é o exemplo mais direto do adapter, que desde a minha graduação o professor dá esse exemplo, já passou 20 anos, e qual é o exemplo que eu vou dar para vocês? O mesmo exemplo. Então está lá o mesmo exemplo, então não vamos mudar esse exemplo, o time que está ganhando não se mexe, vamos falar de tomada. Então tomada, vou ter aqui um método conecta, tá? Que no caso o plug é importante aqui no meio, né? Passando como objeto. Get nome rede, então pegar, o que é get nome rede? Saber o que é essa rede, né? A rede é uma rede BNT, é uma rede chinesa, japonesa, enfim. Eu coloquei um método aí, get nome rede, tá? Posso evoluir ele, posso criar várias coisas em cima dele. E aí eu vou ter o padrão tomada americana, né? Que vai utilizar também o conecta, né? Ó, lembrando, olha só aqui, ó, não está abstrato? Ó, abstrato, abstrato, método dos abstratos e classe abstrata. Tomada americana é o padrão teórico da tomada americana. Então tá aqui a tomada americana, conecta plug americano. Ah, professor, você falou que não ia falar de bridge, para dividir a teoria do adapter. Desculpa, mas eu acabei comentando porque é natural você comparar os 2 padrões, né? Então uma das comparações que os autores fazem é essa aqui, ó, a teoria da prática, né? Então continua ainda esse exemplo, né? Mas vamos lá, vamos evoluir isso. Então, por herança, peguei aqui os 2 métodos, tomada brasileira também peguei os 2 métodos, né? E do outro lado da prática, se for comparar o bridge, também ela tem o plug, né? O plug é abstrato, né? Tá vendo aqui o elo de ligação, plug é abstrato. Tem um método obter eletricidade, né? No caso que ele vai fazer a conexão entre os 2 lados, né? E aí eu tenho um plug americano, que obtém eletricidade do plug, e o plug brasileiro, que são instâncias aí, né? Que eu vou gerar objetos a partir dele. Então a ideia do adaptee e adaptado. Tá, professor, o que mudou do bridge? O que mudou do bridge, da teoria e da prática, é justamente essa classe aqui. Olha lá. Adapter EUA to Brasil. Ela que vai adaptar, ela que vai trazer o padrão da tomada brasileira para o plug americano. E se eu quiser evoluir mais para japonês, chinês, marciano, o que você quiser, você vai criando, agregando aqui embaixo lá, adapter marciano to Vênus, e vai crescendo aqui embaixo. E vai juntando justamente via classes adapters. As classes adapters sempre vão estar aqui embaixo. O meu diagrama de classe, o meu código vai crescer sempre para cá. E é claro que eu posso criar a tomada chinesa, né? Padrão de tomada chinesa, posso criar o plug chinês, enfim, aí eu vou juntando tudo. A diferença típica do bridge, do adapter, é que eu tenho essa classe de adaptação. No bridge, o elo era natural. Aqui não, eu preciso colocar um cara no meio do caminho. Na prática, isso você pode utilizar para várias coisas, por exemplo, parsers, né? Então eu vou fazer um parser de um XML ou JSON, e aí eu preciso usar aquele dado, fazer o parser, casar padrão, para depois relacionar um sistema com o outro. Então, o adapter também se encaixa facilmente nesse tipo de problema que a gente enfrenta aí no dia a dia. Então, vamos lá. Então, onde estão os nossos alvos, né? Então, o target é o alvo é a tomada. Então, é importante o aluno identificar aonde estão as entidades que eu comentei. Quais são as entidades no adapter? Então, é o adaptado, o adaptador, né? E o target, né? O alvo. Então, target alvo, adapter adaptador e adaptee adaptado, tá? Então, o adaptado é o plug, o target é justamente o alvo, né? Que aqui, pela herança, ele vai estar tomada brasileira e americana. E, finalmente, o adaptador é essa classe chave, Adapter EUA to Brasil. Quero criar outras. De novo, professor, você está repetindo, parece aula, você repete de novo até no vídeo, sim, para você entender, velho. Isso é importante, por isso que eu estou repetindo de novo. Quero criar adaptador
da Jamaica para o Afeganistão. Beleza, cria lá o plug da desgraça do Afeganistão, cria aqui a tomada da Jamaica, aí você cria lá adapter, né? No caso lá você vai colocar adapter Afeganistão to Jamaica, e aí você linka os dois criando a classe aqui. É assim que você vai evoluir o projeto. Então tá aqui a classe-chave, então eu vou começar por ela porque é a mais importante, né? O resto você já está acostumado, eu vou explicar, mas esse que você tem que se preocupar. Tá? Adapter EUA to Brasil Java. Então eu vou ter lá a classe que vai herdar da tomada brasileira. Professor, e se fosse o contrário? Sempre tem um aluno para encher o saco, para levantar a mão. Se professor fosse o contrário, por que você está falando agora, não terminou de explicar? Porque vocês sempre cortam eu no meio que eu estou falando, né? Então estou até adaptando isso aqui na apresentação. Algum aluno levantou a mão e pergunta sem eu terminar de explicar o que é o contrário. Você já deve estar se perguntando isso. O que é o contrário, então, se fosse Brasil to EUA? Você inverte, velho. Aí você vem aqui e faz o quê? Linka esse cara aqui, americana, e joga no brasileiro. Você não ia perguntar isso? Se eu tivesse aí? Ia, então. É isso aí. Liga lá o adapter Brasil to EUA, você conecta aqui na tomada americana e liga depois no plug Brasil lá brasileiro, tá? Então, antes de você perguntar, tá vendo? Eu já pensei no que você estava falando, pensando aí, tá? Então, vamos lá. Se você não estiver dormindo, né? Então vamos voltando aqui. Adapter EUA to Brasil Extended de tomada brasileira. Então tá lá, public string, conecta, né? Vou passar aqui o objeto plug americano. Ah, professor, mas está confuso, EUA to Brasil. Podia ser Brasil to EUA, mas velho, faz do jeito que você quiser no seu código. Esse código é meu, eu quis fazer desse jeito, tá? EUA to Brasil e fazer a conexão. Se você quiser inverter, beleza, importa que você entendeu o conceito, tá? Do meu jeito sempre vai ser o que eu vou... Sempre vai ser, minha ideia vai ser o que eu quero obter com o que eu quero conectar. Se você quer fazer diferente no seu diagrama, ótimo, pelo menos você entendeu. Então voltando, extend tomada brasileira, o string conecta, plug americano plug, né? O objeto foi passado, return, que é o que eu vou retornar, né? Plug ponto, o método, obtém eletricidade, mais o nome da rede. Essa concatenação é direta. Pô, professor, tá aqui dando um erro. Não está dando erro. Isso aqui é só o print screen. Você tem um código aí, depois você vê certinho. A gente vai acessar ele, você consegue ver com bastante calma esse processo. Beleza, vamos para tomada brasileira, tá? Então, tomada brasileira, aqui eu utilizei esse cara novo, né? Então, plug brasileira passado, isso é como se fosse a ideia de trabalhar com container, né? Quando eu dou uma ideia do que eu estou passando, né? No caso de encapsulamento, né? Então, isso é comum também trabalhar. Então, eu uso... que não sei se eu usei em outros patterns, mas aqui, caso você não lembre, já estou falando, né? Passando esse plug brasileiro. Então, tenho lá minha classe, tomada brasileira. Ela é uma herança de tomada, obviamente, né? E o que eu espero ali já é vir um plug brasileiro. Então, o plug brasileiro aqui, né, o objeto do plug, né? Vou retornar também, obter eletricidade, o nome da rede que está para todos. E, finalmente, o método, né? Get nome da rede, né? Que aqui, no caso, como herdou, eu vou dar uma especializadinha nele aí e falar, no caso, depois o construtor, que é a tomada brasileira, só para retornar em tela. E a tomada Java? A tomada Java é muito simples, até eu coloquei aqui no mesmo slide os dois, tá? Então, você tem lá a tomada T, né? Então, espera-se passagem no parâmetro ali, tá? String conecta, P plug, e aí eu vou receber, eu vou ter o nome da rede também como método na estrutura abstrata. Não vou instanciar direto, é abstrato. Ah, professor, tá dando pau. Antes de você levantar a mão, eu nem tô aí, mas eu sabia que você... Ah, professor, dando pau. Vê se o abstract class tá lá pro class e tá para os métodos também, tá? Observe isso se estiver dando erro o seu código no exercício que você vai fazer. Depois, o plug brasileiro.java, tá lá. Public abstract class. Professor, mas o plug brasileiro também é abstrato? Nesse caso, sim. E aí, plug brasileiro extends de plug, que é abstrato. Beleza, posso trabalhar dessa forma? Posso, tá? Professor, não estou passando o parâmetro, aqui não precisa. Override, faço a sobrescrita, então faço a sobrescrita sobre o método que eu vou especializar, né? E aí eu retorno que o plug é brasileiro conectado a alguma coisa. No plug Java, beleza, vamos lá, plug Java. Lembrando que o plug está lá em cima, lá na parte prática, do lado do adaptado. E aí o que eu tenho no public abstract? Também é uma classe abstrata, plug, que ela vai ter um método, na verdade, abstrato também, que vai ser obter eletricidade, né? E aí eu vou especializando de acordo com a minha cadeia, né? Conforme eu expliquei. Então, plug americano faz um overriding de obter eletricidade e faz, nesse caso, só um exemplo de tela, né? No caso, plug americano conectado a. E se fosse a tomada de fato? Aí sim tem as pinagens, né? Então, um adaptador, como aquele que eu mostrei lá no exemplo, ele tem as pinagens para cada tipo de tomada. Então, ele vai levar um fim a outro fim. Essa é a ideia.
Tomada americana, mesma ideia, então tem a ideia do plug americano passado aqui, né? Ele é uma herança de tomada americana, vai ter esse construtor também com a ideia da concatenação do plug, método obter eletricidade, com o diz desse para o getNome rede do objeto. E aí também eu vou fazer, no caso, o getNome rede, que é ligado retornando a tomada americana. E aí é onde a gente amarra tudo, você já está acostumado com isso, né? Toda aula, todo pattern, né? A gente amarra tudo no main, né? Porque o pattern, a ideia do class, de todas essas estruturas de método de classe, diagrama de classe, é você evoluir o esqueleto. E aí no main que você vai trabalhar no evoluir, né? Se passar para um, para outro, né? Você tendo o seu framework, sua API, sua ideia, aí na biblioteca, aí você vai instanciando e montando de acordo com a necessidade no main, né? E olha como fica simples o código. Um código do main que você esperaria muitas adaptações se você fosse fazer na mão, isso aqui está um código bem limpo, né, para fazer justamente a questão do interfaceamento entre dois padrões diferentes, né? Então, meu PSVM, Public Static Void Main, está lá. Tomada brasileira, no caso, é tipo tomada brasileira, tomada Bras, é um novo tipo tomada brasileira, e depois o plug que eu quero, plug que eu desejo. Então, o novo plug EUA, que é o plug americano. Uma vez instanciados os objetos, aí eu vou fazer justamente a sacada final, que é o adapter EUA to Brasil, que é pegar a tomada modificada e chegar no que eu interesso no meu construtor da classe adapter EUA to Brasil. Mesma ideia, da Jamaica, da Rússia, do Egito, da onde você quiser, aí você evolua suas classes de acordo com a sua necessidade. O importa é criar esse esqueleto que você vai adaptando, e aí você pode criar adaptador de adaptador, aí você pode evoluir, né, bastante essa estrutura. E aí eu vou retornar, no caso, tomada modificada, né? Aqui esse string S é porque eu só vou retornar em telo S, né? Então, tomada modificada ponto, o método conecta, plug EUA. Ele já vai automaticamente mostrar o que pra gente? Vai mostrar que o plug americano foi conectado à tomada brasileira, tá? Então, essa é a ideia do adapter, tá? O adapter é justamente ligar dois elos de domínio de aplicação diferente, mas eu tenho uma adaptação no meio do caminho, como se fosse uma fronteira, né? Então eu tenho uma margem do rio de um país, margem do rio de outro país, como se fosse o bridge. Mas se eu tenho que atravessar ela, eu vou sair de uma fronteira para ir para outro país. Então eu preciso passar por um trâmite, assim como fosse lá um passaporte, que vai bater lá, sair de um país, entrar em outro. É a mesma coisa aqui. Então eu estou saindo do padrão brasileiro, lá de tomada, estou entrando no padrão de outro país. É a mesma coisa, eu preciso passar por essas etapas burocráticas aí, ou de conversão de dados, para poder chegar e obter a comunicação com o outro lado. Então o meu resultado final parece simples e tem que ser plug americano conectado à tomada brasileira, né? Um problema que você tem que pensar é aqui, né? Bom, aí beleza, então você tem que ver se é adaptação, né? Então olha só, essa tirinha aqui fica depois aí para fechar, né? Então, para você testar isso aqui, faça esse teste, vale a pena, faça esse teste. Se você não gostou da aula, faça esse teste, eu acho que vai funcionar bem com você, com seus dedinhos, tá? Ok, obrigado, é isso aí, a gente viu aqui o adapter e o bridge, tá? Qualquer dúvida, só mandar para fiore.diego@gmail.com. A gente se vê na próxima aula. Falou, abraço.